Olá, pessoal! Hoje falaremos mais sobre tecnologia de cereais e panificação. Nessa primeira parte, falaremos um pouco sobre o mundo dentro do setor de produção de biscoitos. Aqui nós temos uma tabela com alguns dados de 2017 a 2019 da Abimap, separando as vendas tanto em quantidades como em valores em bilhões de reais dos vários tipos de biscoitos existentes. Então, observamos que os mais produzidos são os mais vendidos. São o biscoito recheado, água e sal e cream cracker, os secos, os doces especiais, salgados e o wafer, além de Maria e maisena. Aqui nós temos os dados de consumo per capita no Brasil, que deu uma diminuição de 2017 para 2019 em quilos por habitante. Alguns dados de exportação, dividido entre biscoitos e bolachas com edulcorantes, ou seja, com substâncias que proporcionam sabor doce, wafers e waffles e outros tipos de bolacha. E também dados de importação. Aqui, mais especificamente, dos países de origem das exportações, vocês dão uma olhada melhor. Mais como destaque, nós temos Estados Unidos, Paraguai, Uruguai, Angola, Cuba e Venezuela. Aqui os dados, só que agora de importação, com destaques para Alemanha, Itália, Portugal, Polônia, Argentina. O Brasil está no top 10 dos países mais vendedores de biscoitos, perdendo apenas para Estados Unidos, Índia e China. Bom, a palavra biscoito ela vem de duas palavras que significam bis e coctus, que significam, traduzindo do francês, cozido duas vezes. Tem-se sempre uma brincadeira em relação se é biscoito ou bolacha. Não tem uma definição legal sobre isso, mas alguns fabricantes de biscoito de multinacionais dividem dizendo que toda bolacha é seca e todo biscoito pode ser seco ou úmido. Ou seja, seco ou úmido, úmido ele quer falar com recheio, com a cobertura. Então, toda bolacha é biscoito, mas nem todo biscoito é bolacha. Porém, essa tentativa de definição pode mudar de acordo com as diferenças regionais. Os biscoitos podem ser divididos e classificados de várias formas. Eu trouxe aqui duas classificações mais clássicas. A primeira divide entre biscoitos salgados, doces, recheados, revestidos, os tipos grissini, os biscoitos para aperitivos e petiscos, ou também chamados de salgadinhos, os biscoitos palitos tipo pretzel e os wafers. Outra classificação é entre recheados, crackers e água de sal, wafer, Maria e maisena, doces, secos e amanteigados, salgados, rosquinhas e outros. A diferença é entre o waffle e wafer, tá? Aquele que nós consumimos recheado, como se fosse biscoito recheado, o nome dele é wafer. Waffle é o que é mais utilizado, arredondado, que tem um formato específico e é mais utilizado em café da manhã, com mel e outros xaropes ou uma cobertura de chocolate. E também alguns consomem com geleia. Biscoito Maria e maisena também são diferentes, tá? Não só no formato, mas também na origem histórica e também na formulação. Quem tem um paladar mais aguçado consegue claramente ver a diferença de sabor entre os dois e também de textura. Isso pode ser comprovado, né, no próprio nome, na denominação de venda do produto. E tem biscoito Maria e biscoito doce maisena. Tá aí, ó, o termo biscoito usado como mais generalizado. Segundo a Nestlé, o termo biscoito ele é mais utilizado e mais abrangente. Então, se utiliza tanto para os secos como para os úmidos. Como matéria-prima, nós temos a farinha de trigo como a principal, mas podem ser utilizadas outras farinhas para dar estrutura e textura ao produto. Já o açúcar, ele serve como várias funções. Além de sabor doce, ele é um agente amaciador do produto, estrutura volume,
ajuda na formação da coloração dourada por reações de caramelização devido ao calor do forno e também da reação com aminoácidos da farinha, produzindo coloração escura também através da reação de Maillard. Ela também ajuda a retenção de líquidos e pode agir como substrato em fermentações. Você pode utilizar várias versões, desde xarope, mascavo, granulado, cristal e refinado. Já o sal, ele tem a função de ser hidratante, fortalece glúten, é bactericida, auxilia na retenção de umidade, entre outros. A gordura utilizada pode ser tanto de origem animal como vegetal e auxilia na lubrificação do glúten, na ajuda no trabalho mecânico quando você utiliza equipamentos para misturar a massa e modelar a massa, uniformiza aroma e confere maciez e evita ressecamento. A água é utilizada para dissolver as matérias-primas solúveis e hidratar glúten, ajudando no desenvolvimento e também determina a consistência final e distribuição da temperatura da massa. E a água tem que ter a observação de ser utilizada em quantidade correta e também uma água de qualidade, tanto a nível fisicoquímico como microbiológico. Podem ser utilizados também o amido substituindo a farinha ou uma mistura de amido com farinha para diluir a proteína existente nesta farinha. O leite pode ser utilizado para enriquecimento nutricional, assim como para ajudar a reter a umidade, agir melhorando a consistência da massa, reduzir a doçura desses produtos e agregar sabor. Reduzir a doçura por quê? Porque o principal carboidrato simples do leite é um disacarídeo, a lactose. E a lactose, na escala de doçura entre os carboidratos simples, que nós chamamos de açúcares, os monosacarídeos, apresentam um grau de doçura muito inferior ao grau de doçura proporcionado por sacarose, o açúcar cristal de mesa, ou pela glicose, o xarope de glicose, que é o monossacarídeo. E também bem menos doce do que a frutose, que é aquele monossacarídeo presente que proporciona o sabor doce da maioria das frutas. Podem ser utilizados também fermentos, como bicarbonato de sódio, que são fermentos que é considerado um fermento químico e não um fermento biológico, como é utilizado na produção de pães, e outros ingredientes, coco ralado, amendoim, cacau, entre outros. Desde que não descaracterize o produto, é claro. Podem ser utilizados vários aditivos, deixei aqui umas tabelas com vários para vocês visualizarem. Acidulantes, reguladores de acidez, antiumectante para evitar a absorção de umidade, antioxidante, principalmente quando você utiliza gordura no seu biscoito, pois ao adicionar gordura e tiver contato com oxigênio ou outros agentes oxidantes, ele vai gerar um processo de deterioração oxidativa, tá? Então é necessária a adição de um antioxidante. Emulsificantes, corantes, estabilizantes, melhoradores de farinha, fermentos, entre outros. No processo de fabricação é bem simples, tá? Ele passa pelo processo de pesagem de ingredientes, mistura, tudo se pesa, inclusive a água, tá? Então, qualquer produto alimentício que se produz tem que ser medido para garantir um produto com a uniformidade e também para você ter uma melhor gestão das suas matérias-primas, ter uma logística melhor de quanto é utilizado, de quanto tem que ser estocado e também os custos. A mistura, tá? Ela é realizada em equipamentos denominados, por exemplo, denominados de misturadores, e o modelo vai variar de acordo com o tipo de biscoito. Por exemplo, o primeiro à esquerda, ele é um misturador vertical, utilizado para biscoito tipo cracker, enquanto que os biscoitos que apresentam mais gordura ou amanteigados, por serem uma massa mais pesada, é melhor você utilizar o horizontal, que é essa figura do meio. Esses dois primeiros, eles são em batelada. Já se você tiver uma massa de biscoito que ela é mais mole, você pode utilizar equipamentos contínuos. Entra material, sai material, entra material, sai material. Então, diferente dos anteriores, que você tem uma porção limitada, ou seja, é um processo em batelada, esse outro contínuo ele é mais rápido.
Existem vários métodos de mistura, método creme, de 2 estágios, de 1 estágio, depende do tipo de ingredientes utilizados e do tipo de textura, coloração e formato do biscoito que vai ser utilizado. E isso sim interfere, porque você está misturando substâncias e essas substâncias químicas, elas interagem. Proteína, carboidrato, gordura, todos interagem. Então, a forma como você mistura vai fazer diferença não só nos biscoitos, mas em todos os produtos alimentícios. Depois passa pelo processo de laminação e corte, cozimento, onde há perda de aproximadamente 28% do peso, dependendo do tipo de biscoito, vai ser mais ou menos. As laminadoras são esses equipamentos que vão produzir, achatar e produzir uma lâmina de massa crua para que passe para a etapa de corte. O corte pode ser realizado manualmente ou de forma mecânica, ou pode ainda ser moldado com uma estampa, como por exemplo ocorre no biscoito Maisena e Maria. O cozimento é realizado em fornos, esses fornos ou intermitentes, que são tipo aqueles fornos de padaria menores, em que tem as bandejas, né? Então é uma batelada, ou em fornos de esteira, que são contínuos. Nesses fornos de esteira, a temperatura em cada parte do forno é diferente, pois se fosse uma temperatura só, você não teria o produto com a mesma qualidade. Então, você tem uma temperatura específica para poder cozinhar a massa e depois uma temperatura modificada para dar coloração ao produto. Antes de embalar os biscoitos, todo biscoito precisa ser resfriado para evitar que tenha trincas e quebras, e depois ele vai passar pelo processo de embalagem para evitar impactos mecânicos, evitar contaminação e alterações pela umidade e exposição à luz. Algumas imagens sobre embaladoras automáticas e também pode ser um processo realizado de forma manual. Deixo aqui um fluxograma de revisão para vocês sobre biscoitos.